Nós falaremos agora da fórmula do termo geral da PG. Então nós vimos o que é uma PG e, retomando a situação da empresa que produz determinadas peças, verificamos que sua produção aumenta 10% a cada ano e, dispondo a quantidade de peças produzidas anos a anos, obtemos a PG 200.000, 220.000, 242.000, 266.200, 292.820, 322.102. Vimos que para determinar a quantidade de peças produzidas em um determinado ano, temos que multiplicar a produção do ano anterior por 1,1, que corresponde a 110%. Supondo que quiséssemos determinar a produção daqui a 7, 10 ou 12 anos, teríamos muito trabalho, determinando a quantidade produzida em todos os anos anteriores. Observe a seguir o cálculo ano a ano da quantidade de peças produzidas. Então, o A1 é 2.000, o A2 é A1 vezes Q, 2.000, desculpe, é 200.000, então 200.000 vezes 1,1 dá 220.000. O A3 é A1 vezes Q, que vai ficar 220.000 vezes 1,1, que vai dar 242.000. O A4 é A1 vezes Q, que é 242.000 vezes 1,1, obtemos 266.200. O A5 é A4 vezes Q, vamos ter 266.200 vezes 1,1, que dá 292.820. Então, o que a gente observa nisso aí? Nós temos que multiplicar várias vezes para chegar em um determinado termo. Então, se eu quisesse, por exemplo, determinar o 12º, eu teria que fazer isso 12 vezes. Bom, tem que ter uma maneira mais fácil. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos agora escrever todos os termos a partir do segundo em função do A1 e Q. O A1 é A1 vezes Q elevado a zero. Por que Q elevado a zero? Quando eu elevo um número a zero, vai dar sempre 1. Então, substituindo, o A1 vai ser o próprio A1, que é 200.000, vezes 1,1 elevado a zero. 1,1 elevado a zero é 1, e 200.000 vezes 1 dá o 200.000. Então, nós temos o A1 escrito em função de A1 e da razão. Agora, eu quero determinar o A2. O A2 é A1 vezes Q elevado a 1. Se eu pegar o A1 que nós determinamos lá na primeira linha, está destacado de amarelo, e substituir aqui, nós vamos ter isso aqui. A2 vai ser A1 vezes Q elevado a zero no lugar do A1 vezes Q elevado a 1. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, Q elevado a zero vezes Q elevado a 1. Eu mantenho a base e somos expoentes, 0 mais 1 vai dar 1, então vai dar Q elevado a 1. Então, A2 é A1 vezes Q elevado a 1. Fazendo a substituição, vai ficar 200.000 vezes 1,1 elevado a 1, que vai me dar 220.000. Fazemos o cálculo, 1,1 elevado a 1 é 1,1, multiplico 200.000 vezes 1,1, eu tenho o A2. Então, observe que o A2 é A1 vezes Q elevado a 1. O A1 é A1 vezes Q elevado a zero. 1 menos 1 dá 0, 2 menos 1 dá 1. Então, sempre vai ser Q elevado a um número, sempre uma casa antes da posição em que ele se encontra. O A3, vimos que é A1 vezes Q, A2 vezes Q elevado a 1. Mas quem que é o A2? A1 vezes Q elevado a 1. Então, nós vamos substituir no lugar do A2 o A1 vezes Q elevado a 1. Então, o A3 vai ser A1 vezes Q elevado a 1 vezes Q elevado a 1. De novo, multiplicação de potência de mesma base. 1 mais 1, eu mantenho a base e somos expoente. 1 mais 1, 2. Então, quem que vai ser o nosso A3? A1 vezes Q ao quadrado. Olha só,
nós temos 3 aqui, aqui ficou 2. Então, sempre uma unidade a menos no expoente do Q. Então, substituindo, nós vamos ter 220.000 vezes 1,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado dá 1,21, então é 200.000 vezes 1,21, que vai dar 242.000. Agora nós vamos determinar o A4. É o A3 vezes Q elevado a 1. Mas quem que é o nosso A3? A1 vezes Q ao quadrado. Então, vamos de novo substituir. Nós vamos ter que o A4 é A1 vezes Q ao quadrado, que nós substituímos no lugar do A3, vezes Q elevado a 1. Multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base e somos expoente. Então, nosso A4 vai ser A1 vezes Q ao cubo. Substituindo, nós vamos ter o A1, que é 200.000, vezes 1,1 elevado a 3. 1,1 elevado a 3 dá 1,331. Multiplicando, nós vamos ter o A4, que é 266.200. Olha o que a gente observa. Eu estou sempre pegando o A1 vezes o termo anterior, tá? Sempre o A1 vezes a razão para obter qualquer termo. Quem que vai ser o nosso A5? É A1 vezes Q ao cubo. Desculpe, o A5 é A4 vezes Q elevado a 1. Eu vou pegar o A4 que eu obtive aqui e substituir aqui novamente. Então, nós vamos ter que o A5 é 1 vezes Q ao cubo vezes Q elevado a 1. De novo, multiplicação de potência de mesma base. Obtemos a 1 vezes Q à quarta. E daqui, nós substituímos, fazemos os cálculos e vamos obter o nosso A5. Se eu quiser obter o A6, então observe que podemos escrever qualquer termo em função do A1, primeiro termo, e Q, a razão. Então, sempre, ó, o A5 é o A1, Q elevado a 4. Então, se aqui tem o 5, se eu quero o quinto termo, Q vai ser elevado a 4. Então, ou seja, se eu quiser obter o sexto termo, vai ser Q elevado a 5. Se eu quiser obter o sétimo termo, Q elevado a 6. E assim sucessivamente. Se eu quiser, por exemplo, o milésimo termo, seria Q elevado a 999. Então, A1 vezes Q elevado a 999. Então, sempre o expoente de Q vai ser uma unidade a menos que a posição do termo que eu quero. Assim, podemos escrever todos os termos da PG da seguinte maneira. A1 é A1 vezes Q elevado a 0, A2 é A1 vezes Q elevado a 1, A3 A1 vezes Q ao quadrado, A4 A1 vezes Q ao cubo, A5 A1 vezes Q à quarta e A6 A1 vezes Q à quinta. Portanto, qualquer termo AN é igual ao produto de A1 pela potência Q elevado a n menos 1. Então, ó, o 6 é o meu n. N menos 1 vai ficar 5. Ou seja, a fórmula do termo geral da PG pode ser expressa por AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Nesta fórmula, AN é o último termo da PG ou termo desejado, ou também chamado de enésimo termo. A1 é o primeiro termo da PG, N é o número de termos da PG. E Q a razão da PG. Bom, no próximo vídeo nós vamos ver alguns exemplos de aplicação da fórmula.